Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa de São Marcos Evangelista. São Marcos é originário de uma família de Jerusalém, e uma antiga tradição diz que foi na sua casa, na casa de São Marcos, quando ainda ele era pichotinho, pequenininho, criança, molequinho, Nosso Senhor celebrou a primeira ceia na sua casa. Sua mãe Maria era cristã. E também esta mesma antiga tradição diz que foi na sua casa que os apóstolos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então a família de Marcos era aquela família que acolhia os padres. Não sei se vocês conhecem, assim, sempre quando a gente... Quando o seminarista faz pastoral em alguma paróquia, sempre há algumas famílias que acolhem os seminaristas e os padres. Pois bem, a família de Marcos era essa. E ele então pequenininho, meninote, ele conhecia Nosso Senhor. Não era discípulo porque era criança, mas ele via Nosso Senhor. Ele conhecia Nosso Senhor e conhecia os apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que fala a respeito da libertação de São Pedro, aquela libertação milagrosa, diz que quando São Pedro foi liberto, ele foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Ele saiu de lá e foi para a casa dela. Então era uma família cristã e uma família, de alguma maneira, que tinha uma convivência muito próxima com Jesus e com os apóstolos. E isso ficou incutido no coração daquele menino que cresceu e se tornou discípulo de Nosso Senhor. Ele cresceu num ambiente cristão, ele cresceu num ambiente próximo daqueles homens consagrados a Cristo, e quis também ele ser um homem consagrado a Cristo. De modo que, jovem ainda, ele foi juntamente com São Paulo e São Barnabé, para uma missão. Entusiasmado, vocês podem imaginar o que um jovem, um adolescente, por volta entre os seus 16 a 20 anos, não mais do que isso, ele sai em missão. Só que era jovem demais e não deu certo. Ele desanimou, não se sabe muito bem os motivos, só se sabe que ele voltou. Ele, como se diz, ele pendurou as chuteiras, disse que não queria ser missionário e voltou sozinho para Jerusalém. São Paulo, que tinha um gênio muito forte, ficou por aqui com São Marcos, porque não se faz um negócio desse, não se abandona uma missão no meio do caminho. Mas ele voltou. Quando foi por ocasião da segunda missão de São Paulo, ele quis ir de novo. E aí São Paulo disse: não, comigo você não vai. Só que ele era primo de Barnabé. E aí, família, né? Você sabe, Barnabé disse: não, que é isso? Vamos levar. Ele era novo, ele era um jovem, agora ele amadureceu mais um pouco. E São Paulo disse: não, comigo ele não vai. E o negócio não foi bolinho não, foi uma discussão séria. Está aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do versículo 36. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos, visitemos novamente os irmãos por todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Isto é, depois da primeira missão, São Paulo disse: vamos voltar novamente àquelas comunidades e visitá-las novamente. Chamou Barnabé. Barnabé, versículo 37, queria levar consigo também João,
João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles na Panfilha e não os havia acompanhado até o final do ministério. Houve, versículo 39, uma tal discussão que se separaram um do outro. Barnabé foi para um lado, juntamente com João Marcos, e Paulo foi por outro. Paulo disse: comigo ele não vai. Então, nós não vamos juntos, disse Barnabé. Então não vamos. São coisas que acontecem, mas como diz São Paulo, o mesmo São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Isso fez com que João Marcos se aproximasse de Pedro, se tornasse colaborador de Pedro. E o seu evangelho, o evangelho de São Marcos, o evangelho que hoje ouvimos, ele tem a catequese de Pedro, daquilo que ele ouviu de Pedro, das pregações de Pedro. Enquanto o evangelho de Lucas depois se torna um colaborador de Paulo, é um evangelho que tem muito da catequese paulina. Pois bem, eles se separam. Depois, quando São Paulo é preso, estava velho, quer dizer, já não tem tanto sangue nos olhos, né? Já não está tão briguento. Aí Pedro diz: manda Marcos para cá, ele vai me ajudar tanto. Já está amiguinho de Marcos novamente. Vocês podem encontrar lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Está lá Paulo sozinho, preso. Diz: só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque ele é bem útil para o meu ministério. Então há essa reconciliação, e no final da vida de São Paulo, no seu ministério, Marcos vai auxiliá-lo. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, e como vocês sabem, a quarta-feira tem que ser brevíssimo. Mas o que é que essa história nos ensina? Essa história nos ensina a perseverança. Nós vemos aqui no jovem Marcos a sua perseverança. Ele, naquela primeira tentativa de seguir a Cristo com toda a devoção, com todo entusiasmo, com todo amor e com toda a radicalidade numa missão, ele desanimou. Aquilo se apresentou a ele como que muito pesado. Não era para ele. A santidade, a entrega total, estava muito além das suas capacidades. E ele, naquele primeiro momento, desanimou. Mas se ele tentou novamente uma segunda missão com Paulo, se ele depois se tornou colaborador de São Pedro, se ele depois vai ajudar São Paulo no final do seu ministério e depois morre derramando o seu sangue por causa de Cristo, é porque ele confiou mais na graça de Cristo do que nas suas poucas forças humanas. Isto é, se ele novamente insistiu em seguir a Cristo e em responder afirmativamente à graça de Deus, é porque ele confiou no poder da graça de nosso Senhor. Assim devemos ser nós também, quando nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, infidelidades, incoerências. Ao invés de desanimarmos, ao invés de dizermos: não, ser santo não é para mim, ser santo é muita coisa, devemos suplicar a graça de nosso Senhor e tentar mais uma vez. Devemos dizer como Pedro disse a nosso Senhor, quando na barca disse: Pedro, lança as redes novamente. E Pedro disse: Senhor, não tem esperança nenhuma de pegar peixe, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes novamente. Que cada um hoje, pedindo a intercessão de São Marcos, diga: em atenção à palavra de Deus, que me quer santo, em atenção ao amor de Deus, que nunca desiste de mim, eu vou tentar mais uma vez, e mais uma vez, e se necessário for, morrerei tentando, e Deus não me deixará, não deixará com que as minhas
tentativas sejam em vão. Morrerei tentando ser santo, corresponder generosamente à graça de Deus, viver com radicalidade a sua palavra e com a graça dele, se assim necessário for, derramar o seu sangue por amor a ele. Que cada um hoje, neste dia 25 de abril, dia de São Marcos, evangelista e Marte, peçamos a nosso Senhor que ponha no nosso coração um amor tão grande e tão forte, que nos faça superar as nossas limitações e seguir nosso Senhor com generosidade e firmeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.